Começando pelo bracket, que está habilitado desde o início das quartas de final. Até agora a gente acertou metade. Eu errei um lado inteiro e acertei o outro lado inteiro. Olha que beleza. Estava apostando no Atlético de Madrid e no Barcelona, uma semifinal espanhola. Errei os dois. Do outro lado, eu acertei tudo. Falei que o Arsenal ia entregar a paçoca, não tem como errar isso, né? O Arsenal entregou a paçoca. E aqui foi um palpite difícil de acertar, hein? Apostei contra o atual campeão e acabou que eu acertei. Real Madrid passou. Prognósticos. Pai Ganso nos jogos de volta foi melhor do que nos jogos de ida. Na terça-feira foi meio desastroso o negócio, como eu já falei lá no bracket, né? Falei que ia ficar 1-1, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Aí o Dortmund vai lá e enfia 4-2 no Atlético de Madrid. F. Marquei um ponto só. O que eu marquei aqui? Que o Borussia ia marcar primeiro no jogo. Só isso. Barcelona e PSG. Falei que ia ser 2-2. O Barcelona me toma 4 em casa. Também mesma coisa. Só acertei que o Barça ia marcar primeiro. Aí, para salvar minha pele, na quarta-feira, eu dobrei meus pontos no jogo do Bayern e Arsenal. Falei que ia dar 3-2, deu 1-0 apertado. E acertei que o Bayern ia marcar primeiro. Então deu 10 pontos. Tá difícil de acertar o melhor em campo, né? E no jogo do City contra o Real, falei que ia ser 2-2, foi 1-1, o jogo foi até bem parecido com o que eu imaginei que fosse ser, marcamos 4 pontos. Aqui eu não acertei nem quem ia marcar primeiro e nem o melhor em campo. Então, total, 16 pontos. Mesmo assim, apesar da gente não ter feito uma pontuação fantástica, nas ligas aqui, ó, a gente continua subindo. Na classificação geral da Liga Mundial, né, contando todo mundo, mais de 633 milhões de prognósticos feitos. A nossa posição é 4.438. Cara, não tá nada mal, né? 633 milhões. Nós estamos na posição 4.438. O líder tem 471 pontos, a gente tem 395. No Brasil, olha que beleza. Mais de 6 milhões de prognósticos no Brasil. Nossa posição é 32, mané. 32. O líder tem 443 pontos. Como eu falei, nós temos 395. Olha nós aí, ó. No Fantasy, marcamos 45 pontos. Eu fiz aquela estratégia, você colocar os caras que jogam primeiro na terça, depois você tira e coloca os que vão jogar na quarta. Caso os que jogaram na terça tenha um outro ali que não tenha te agradado na pontuação. Ou seja, eu abri mão de 6 pontos, como tá aqui, ó. Oblak, Witsel, Molina e Condé. E coloquei os outros 4 do banco. Claro que eu esperei ali as escalações saírem para confirmar, né? Para não colocar nenhum cara no time titular e o cara não tá nem relacionado, eu não pontuar nada e ainda perder o ponto do cara que eu mandei pro banco. Goretzka, Kimmich, Rúben Dias e o Neuer entraram. E aí eu saí no lucro, né? Porque o Goretzka marcou 3, o Kimmich 11, porque foi o melhor em campo, então só aí já são 14. O Rúben Dias 4, 18 pontos. E o Neuer 7. Então 25 pontos, quer dizer, eu abri mão de 6 e ganhei 25. Nessa jogada, são 19 pontos que eu ganhei a mais. Agora, eu cometi um vacilo. O meu capitão na terça-feira era o Griezmann. Então, ele tinha 4 pontos, que ele duplica o ponto, o capitão. Na quarta-feira, eu escolhi o Kane de capitão, porque o Griezmann marcou poucos pontos. Quando eu fiz isso, o Griezmann, que tinha 4 pontos, caiu para 2, porque o capitão, como eu falei, duplica a pontuação. Então, o Griezmann marcou menos ponto do que o Witsel. Então, eu podia ter tirado o Griezmann e mantido o Witsel no time. Nessa jogada eu teria no final 46 pontos e não 45. E um pontinho no Fantasy é fatal, né? Fica alerta aí quando você for trocar seu capitão aí, ó. 592 pontos no total. Nas ligas, aí aqui, emoções mistas, né? No geral, mais de 1.250.000 times no Fantasy. A gente subiu mais um pouco. 93.256. Então o líder tem 780 pontos, o líder mundial, e a gente tá com 592. Na Liga do Brasil, mais de 8.000 times. A gente caiu um pouquinho, mas ainda assim a gente está muito bem. 295 é a nossa posição. Quer dizer, a gente está bem lá em cima, né? Bem lá no top mesmo. O líder é o Mário Sérgio, que aliás já é líder há um bom tempo aqui. 748 pontos e a gente tem 592. Daqui 2 semanas tem as semifinais. Eu venho com uma dica nova para montar o time para as semifinais. Dica valiosíssima também, que eu deixei mais para o final do Fantasy.